Olá, boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui pelo canal do YouTube Centro Espírita Miguel Oficial. Eu sou Kátia Mondaini e hoje eu estou aqui para pedir desculpas a vocês, mas nós tivemos um problema técnico nas nossas gravações, principalmente nessa última reunião que nós tivemos do dia 22 de agosto de 2025. Então, hoje estamos substituindo a reunião gravada pelo tema Bem-aventurados aflitos, através da companheira Maeli Moço. Que Jesus envolva cada um de nós, continuemos sendo amparados por sua bendita luz e qualquer dúvida que você tenha para saber o que acontece na nossa casa, dá uma olhada aí na descrição do vídeo. Temos aí o jornalzinho O Ceareiro de Miguel, onde ele traz todas as orientações sobre estudos, palestras, reuniões, atendimento fraterno. Nossa, tem uma riqueza ali de informações. Dá uma olhadinha lá, tá? Fiquem conosco, uma boa noite a todos e muito obrigada. Graças a Deus. Do livro Refúgio, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Ouvindo o Sermão do Monte. Bem-aventurados os aflitos, desde que não convertam a própria dor em azorrague de recriminações sobre a face alheia. Bem-aventurados os que choram, contudo, desfrutarão a divina bênção se não transformarem as próprias lágrimas em venenosa indução à preguiça. Bem-aventurados os sedentos de justiça. No entanto, para que o título celeste lhe exorne o espírito atormentado, será preciso abstenham de demandas domésticas ou de querelas nos tribunais com que apenas lhes agravariam os próprios débitos ante a lei. Bem-aventurados os humildes de espírito. Todavia, para que se adornem com o sublime talento, é indispensável não conduza a própria modéstia ao caminho do orgulho, em que se entregarão desvairados à crítica desairosa e à condenação sistemática dos companheiros que lhes partilham a senda. Bem-aventurados os misericordiosos. Mas para que se ergam felizes na execução da promessa, é imprescindível não façam da compaixão simples peça verbal para discurso brilhante. A aflição com revolta chama-se desespero. Pranto com rebeldia é poça de fel. Sede de justiça com reivindicações apressadas é destrutiva exigência. Singeleza com reproches alheia conduta é sim sistema de crueldade. Misericórdia sem esforço de auxílio é simples ornamento na boca. Cogitemos de assimilar as bem-aventuranças divinas, sem nos esquecermos, porém, de que todas elas traduzem atitudes da consciência e gestos do coração. Porque só no coração e na consciência é que se fundamentam os alicerces do glorioso reino de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, nosso Mestre querido, aqui nós chegamos a essa casa. Chegamos também, Senhor, das nossas casas, da casa daqueles que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube. Senhor, estamos em busca de caminhar, aprender e entender, Senhor,
todos os teus propósitos, tudo aquilo que tu deixou para cada um de nós. Por isso, Senhor, além de sermos gratos de poder estar aqui mais uma noite de reunião pública, poder ouvir os teus ensinamentos, é a melhor riqueza que nós temos, Senhor. Aprender, reaprender e nos reeducar. Que a tua luz seja estendida a cada um de nós que ouvimos nesse momento as reflexões dessa noite, tocando os nossos corações, nos auxiliando em nossas caminhadas, em nossa perseverança. Que a tua luz permaneça com todos nós, graças a Deus, graças a Jesus. Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião pública de sexta-feira do Centro Espírita Miguel. Assim como foi dito, meu nome é Maeli Moço e essa noite nós vamos falar sobre uma das bem-aventuranças que Jesus nos trouxe. Essa bem-aventurança deu título ao capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. Mas a frase completa, segundo consta nos Evangelhos, é: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aí vamos conversar um pouco sobre esse capítulo, que é o maior capítulo do Evangelho. Ele contém 31 itens e todos eles estão voltados para essa temática. E aqui a gente vai buscar fazer uma análise de forma geral, não peguei nenhum item como base, vamos dizer assim, única do capítulo. A gente vai conversar e aí a gente vai buscar entender como que a gente pode compreender essa bem-aventurança que Jesus falou. Será que ele estava falando de todas as nossas aflições? Será que todos os aflitos serão igualmente levados à conta do consolo? Será que existem aflições que nós buscamos para nós e que poderiam ser melhor compreendidas, ou melhor, vividas por nós? Tudo isso a gente vai avaliar hoje, nesse bate-papo, que vai levar em torno de meia hora, 40 minutos. Eu espero trazer algumas reflexões e espero que juntos a gente possa pensar sobre essa bem-aventurança que tanto nos fala o coração. Então, como base de estudos, eu quis separar aqui o item 3 do Evangelho, que está no capítulo 5, que é onde Kardec vai tratar, na verdade, da justiça. Ele vai falar propriamente dessa justiça, de como que essa justiça funciona aos nossos olhos e aos olhos do Pai. Porque é um ponto que traz muita aflição para nós, não é mesmo? A gente fica tentando entender por que as coisas funcionam de um determinado jeito, de uma determinada forma, como que a gente pode melhorar, se é que tem uma solução para os nossos problemas. A gente gosta um pouco desse título de aflito, talvez pelo nosso lado ainda um tanto vitimado, um tanto quanto de um olhar, coitado de mim. Olha, Jesus olhou para mim, ele me mencionou nas suas bem-aventuranças. Afinal de contas, eu vivo essa vida de aflição, essa vida sofrida. Será que tem que ser assim?
Será que realmente a vida precisa ser sofrida? Ou será que existem sim dores, mas será que a gente não pode viver melhor com elas? Será que não há um modo em que a gente possa levar melhor tudo isso que a gente diz que é aflição? Bem, a página de preparo que a gente trouxe para a noite de hoje já nos falou um pouco dessas bem-aventuranças e como a gente as interpreta e como nós precisaríamos olhar. Então, lá no item 3, Kardec vai dizer o seguinte: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Lembrando que eu estou no item 3 do capítulo 5, obviamente. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. É claro que a gente precisa ter um olhar um tanto quanto mais apurado para a vida, para olhar a vida sob um outro aspecto, um outro prisma. E sim, é necessário um exercício que é diário, porque as lições a cada momento, a cada dia, chegam para nós de forma diferente. E sabe por quê? Porque a cada dia também nós respondemos a essas questões de forma diferente. Algo que aconteceu a você há 5 anos atrás, talvez se fosse agora, você responderia de forma diferente. E isso fala da nossa dinâmica, dessa dinâmica de sermos espíritos imortais, de estarmos o tempo todo em progresso, num lugar progressivo, onde talvez você já tenha ouvido falar daquela história do rio, quando você olha o rio na parte da manhã e torna a olhar daqui a 1 hora, daqui a 5 horas, à noite, já não é mais o mesmo rio. Se com a natureza é assim, conosco, que somos espíritos imortais, também é assim que funciona. Não somos mais os mesmos de 5 anos atrás. Não seremos os mesmos daqui a 5 anos. Então, toda essa dinâmica da vida futura vai nos trazer uma outra visão das nossas aflições. Por que isso? Porque isso muda o jogo. Quando eu entendo que com a morte cessa tudo, eu estou jogando um jogo. Se eu olho para o mesmo jogo e entendo que a morte me leva apenas o corpo físico, que é essa roupa que eu estou vestindo agora, o jogo muda. A minha visão sobre a vida se amplia. É isso que Kardec está dizendo. Então, é só na vida futura que essa compensação que Jesus promete, ou seja, esse consolo, chega para nós. Porque com essa visão de vida futura, eu me sinto um tanto confortável. Mas ainda assim, como ele diz, mesmo com essa certeza, às vezes parece um contrassenso. Mais embaixo, porque eu não vou ler tudo, eu pretendo trazer outras reflexões para a noite de hoje, ele diz assim: entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Então, quando a gente realmente entende Deus com esses atributos que a espiritualidade nos trouxe no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, na questão 13 do Livro dos Espíritos, nós vamos perceber que não há como
a gente conceber Deus sem o infinito das perfeições. E aí começa o nosso olhar a mudar, a ver um pai generoso, um pai justo, um pai bom. Não um pai vingativo, um pai punitivo, um pai que nos cobra, que nos vigia, mas sim aquele pai que nos auxilia na caminhada. Aquele pai que constrói comigo, que olha comigo, que vive comigo, que sente comigo, que faz parte da minha jornada comigo. Portanto, para olharmos para as nossas aflições, precisamos separar aquelas que nós verdadeiramente atribuímos a esse Deus que nos traz essa dor, essa aflição, ou aquilo que nós construímos com as nossas escolhas. Porque, sim, nós temos livre-arbítrio. E talvez esse seja, depois da imortalidade, a nossa maior herança. Porque é com ela que vamos construindo as nossas escolhas nessa existência. A vida é una, mas as existências são múltiplas e elas se convergem, conversam, formam pares, fazem as pazes, se entrelaçam para que nós possamos, então, como espíritos imortais, aureolarmos a perfeição relativa que nos compete. Então, partindo desse olhar, eu quero trazer uma página de Emmanuel que muito falou ao meu coração quando eu tive acesso a ela. Isso está no livro Instrumentos do Tempo. Eu nem conhecia esse livro. Está no capítulo 3 desse livro, intitulado Aflições. É uma página trazida por Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, que diz o seguinte, e é sobre essa página que nós vamos pautar todo o nosso raciocínio a partir daqui. Se eu preciso dividir as causas que eu causo, redundantemente falando, para ficar bem firme em nossas mentes, eu também preciso separar aquilo que chega da vida para mim. Será que todas as aflições é Deus que me manda? Será que eu não contribuo nem um pouquinho? Vamos analisar com Emmanuel. Ele começa a página dizendo o seguinte: os aflitos classificam-se em variadas expressões. Opa, já temos aí algumas nuances que precisamos olhar. Antes, nós só olhávamos para a palavra aflito. Bem, se ele está falando de bem-aventurados aflitos, eu estou nesse meio, porque eu sou aflito. Mas os aflitos classificam-se em variadas expressões. Será que eu estou em alguma dessas classificações? Vamos ver. Temos aqueles que choram por se sentirem inibidos para a extensão do mal. Há quem se torture por não conseguir vingar-se. Aqui temos dois exemplos clássicos só para começar. Nesses dois casos, será que eles estão dentro dessas bem-aventuranças que Jesus promete aos aflitos? Será que aquela pessoa que se aflige porque ela não está conseguindo o que quer, e aquela outra que se aflige porque ela não consegue se vingar daquilo que o outro fez a ela, será que ela é bem-aventurada? Será que ela está contemplada nessa bem-aventurança que Jesus está falando? Existem os que se declaram infelizes com a prosperidade do próximo e se enfurecem com a impossibilidade de lhes ultrapassar o progresso econômico ou espiritual. Os invejosos, aqueles que se afligem porque
o outro tem. O outro conseguiu comprar, conseguiu viajar, conseguiu uma casa nova, conseguiu sair e eu não. Conseguiu emprego e eu não consegui. Sim, ele está aflito. Mas será que essa aflição está contemplada nas bem-aventuranças que Jesus está falando? Será que ele precisa de consolo? Ou ele está precisando retificar o caminho para enxergar a vida sob um novo prisma? Ninguém está aqui dizendo que as dores não nos chegam. Elas chegam, sim, e elas doem. Mas a aflição, ela está muito mais ligada àquilo que nós interpretamos daquela dor. Emmanuel vai falar um pouco disso mais à frente. Mais adiante ele diz: aparecem aqueles que se afirmam desditosos por não poderem competir com o luxo de quem se confia, a extravagância e a loucura. Surgem muitos em lágrimas de inveja e despeito, à frente dos vizinhos, interessados na educação e na melhoria da vida. Há quem se revolte contra as bênçãos do trabalho e vocifera em desfavor da ordem que lhe assegura as vantagens da disciplina. Quantos conhecemos assim? Basta pegar um metrô lotado para que a gente perceba o quanto as pessoas maldizem o seu próprio trabalho, o quanto elas vociferam, como está dizendo aqui, contra aqueles que, na verdade, são sua chefia, estão hierarquicamente acima dela, mas ela não quer mais fazer aquela tarefa, porque ela está revoltada, ela não acha que o salário é justo, ela não entende por que que o chefe chamou ela a atenção. Todas essas situações acontecem. Algumas são exatamente assim, mas existem outras que nós buscamos, que nós criamos, e mais que isso, colocamos peso em si. Quantas vezes você é capaz de agradecer ao trabalho que você tem? Ao invés de reclamar que você está no metrô lotado? Quantas vezes você é capaz de agradecer o salário? Porque ele te mantém materialmente falando, traz o pão à sua mesa. Quantas vezes você é capaz de fazer uma oração à mesa de uma refeição? Quantas vezes você agradeceu hoje por ter chegado até aqui, até o site do Centro Espírita Miguel, para escutar essa fala? Quantas vezes você olhou para o céu hoje e bendisse a vida? Nós temos, sim, muitas tribulações, muitas questões a resolver. Eu costumo dizer que a gente tem muitos pratos na mão, como se fôssemos um garçom. Mas veja, ao mesmo tempo que nós temos muitos pratos, nós também já temos muitas coisas dentro de nós, capazes de lidar com cada um desses pratos, sem a necessidade da aflição, sem a necessidade da desesperação. É um tanto disso que Emmanuel quer falar mais adiante. Muitos exibem chagas de inconformação ante o sofrimento que eles próprios improvisaram. Há infinitos gêneros de aflição no vasto caminho da vida. E por isso, nem todos os aflitos podem ser aquinoados com a glória da bem-aventurança. E aí, ele vai explicar por quê.
Por que que essas palavras do Cristo não cabem para todos os aflitos? Por que que existem aflições e aflitos que se diferenciam quando Jesus fala dessa bem-aventurança? O que, na verdade, que ele quis nos dizer? De que ele está falando? Quem vai receber esse consolo? Quem, de fato, vai passar e vai vencer o mundo? Veja, não é vencer no mundo, é vencer o mundo. Que mundo você precisa vencer? Será que é o mundo de fora? Será que você precisa ser como um trator que passa por cima de todo mundo e sou eu, o tempo todo? Ou você pode ser mais leve, pode se afligir menos, se preocupar menos, pode olhar a vida com mais gratidão, como eu disse ainda há pouco, pode se regozijar diante daquela mesa posta e agradecer a Deus. Pode louvar assim que o olho se abre de manhã. Afinal de contas, você está tendo mais um dia nessa experiência. Isso conta muito. A vida é incapaz da gente conseguir contar. É incapaz da gente segurá-la. Ela não é domável para isso. A vida é indomável. Não tem como eu domá-la. Quem precisa se domar? Quem precisa se colocar na posição de aprendiz todos os dias e fazer dessa existência, porque a vida é una e não dessa vida, por isso eu estou dizendo existência novamente. Quem precisa dar conta dessa existência e se domar a cada dia? Exatamente. Esse que se olha todos os dias no espelho. Para se arrumar para o trabalho, para se arrumar para sair, para visitar um amigo, para chorar, para se enfeitar. Somos nós, meus amigos. Nós precisamos, cada vez mais, domar a nós mesmos, para que as nossas aflições, aquelas que nós, como ele está dizendo até agora, imputamos a nós, possa ser diluída. Porque essas aflições não estão na conta do Cristo. Porque ele sabe que essa nós provocamos. Se nós provocamos, podemos eliminá-las. Então, a palavra do Cristo está se dirigindo a quem? A que tipo de aflito ele quer consolar? E aí Emmanuel diz, a palavra do Cristo se dirige àqueles que fizeram da dor um instrumento para a elevação de si mesmo, assim como o artista se vale da pedra a fim de burilar a obra-prima da estatuária. Acautela-te. Se conservas alguma aflição particular, a angústia, muitas vezes, pode ser a antecâmara do desequilíbrio. Quantas vezes nós nos desequilibramos por conta de algo que talvez nunca vai acontecer? Quantas vezes nós nos afligimos por dias e daqui a uma semana, a um mês, quando aquele caso é resolvido ou se encaminha para a resolução, nós vemos que não tinha nada daquilo. 90% foi a nossa angústia.
90% foi a nossa preocupação, a nossa precipitação. 90% foi a nossa vontade de receber aquela chancela. Como você sofre. A gente gosta de ter esse título, infelizmente. Porém, meus amigos, é chegado o momento da gente entender que não viemos para essa experiência para sofrer. O sofrimento é opcional. Estamos aqui, sim, para passarmos por provas. Provas que algumas delas serão doloridas. Porém, a aflição, o sofrimento em demasia, será que se faz necessário? Até onde nós vamos com a nossa capa de vítima da vida? Até onde nós vamos levar essa roupagem que já não nos serve de nada? Só nos atrapalha, nos traz peso. Até onde a gente vai querer ser o coitadinho? Por isso, Paulo dizia: levanta os seus joelhos desconjuntados. Levanta. Chegou uma dor, a perda de alguém, uma doença, um desequilíbrio físico no seu filho, na sua filha, num ente amado. Chegou, sim, chegou a dor. Como eu disse, ela chega para todos nós através das provas que vamos passando. Mas elas não têm o cunho, o objetivo de nos fazer sofrer. Isso é uma coisa que nós escolhemos. Ela tem o cunho, o objetivo de nos fazer crescer. Isso é bem diferente. Mas a gente parece que gosta um pouco desse lugar. E Emmanuel conclui essa página dizendo que converte o teu problema ou a tua mágoa em motivo de superação das próprias fraquezas. A maneira do lidador que aproveita o obstáculo para atingir os seus mais altos objetivos. E então, terás convertido as suas inquietações do mundo em bem-aventuranças para a felicidade sem fim. Quando a gente aprender a contornar, a aproveitar os obstáculos que a vida traz para atingir os nossos objetivos, não de fora, é de dentro. É de dentro. Para com esse objetivo fora. Para de olhar para fora. Olha para dentro. Se fortaleça cada vez mais. Joana nos recomenda que tenhamos minimamente uma rotina saudável. O que é uma rotina saudável? Acordar pela manhã, fazer a sua prece, tirar um tempo para meditar, ler uma página edificante, refletir sobre o que está sendo dito, se arrumar com calma, com cautela. Ah, eu não consigo, Maeli, fazer essa rotina. Não consegue ou não quer? Você precisa se perguntar. Não consegue ou prefere dizer que está com muito problema? Que a sua vida não tem solução. Se você pudesse, parava o mundo para você descer. São muitas as razões pelas quais a gente chega nesse extremo.
Mas uma coisa eu tenho aprendido, eu acho que isso eu posso compartilhar com vocês. Cada vez que a gente se mantém nessa rotina, que só nos beneficia, mais forte nós ficamos para viver a vida lá fora. Aquela que nos chama para o trabalho, nos chama para levar o filho na escola, buscar na escola, cuidar da mãe doente, do pai senil, de alguém que você está cooperando para que ela se recupere na saúde. Enfim, são muitas as possibilidades, muitas as demandas. Mas todos nós podemos contornar os obstáculos com amor, com sabedoria, com fé, com esperança. E esse lugar que a Joana está falando, essa rotina saudável, vai nos trazendo um centramento, uma fé. Vai colocando para fora as nossas habilidades. Vai fazendo com que a gente vá se transformando pouco a pouco. E como uma borboleta. Vamos, então, fortalecendo as nossas asas e fazendo com que elas apareçam para que a gente possa voar. Veja na sua vida em que você está apegado. Quais são as demandas que estão te afligindo? Faça uma lista, um checklist. Coloque no papel. Veja o que você pode abrir mão, ou seja, a solução não parte de você. Isso aqui eu não consigo resolver. Isso aqui também não é comigo. Isso aqui, não. Isso aqui eu posso ajudar, mas a decisão final não é minha. Não, isso aqui é minha parte. Faça uma lista das coisas que te preocupam, que te afligem. E perceba aquelas que são inúteis. Algumas delas eu falei na página que eu li. Outras eu posso delegar. Eu sei que não depende só de mim. Outras eu sei que dependem só de mim. E como eu vou administrar essas que dependem só de mim? Vou administrar como Emmanuel orientou, transformando esse problema, essa aflição, esse obstáculo em algo que vai me levar mais além. Encara como ponte. Pensa que você está atravessando uma ponte. Sabe aquelas pontes estreitinhas, em cima de um grande abismo, de um penhasco? Imagina que você está nela. É uma travessia. A experiência humana é uma travessia, não é um ponto final. Então, por que você está assim? Por que se afligir tanto? É preciso que a gente aprenda a gerenciar as nossas emoções e as demandas que assumimos para nós. Portanto, no final da página de abertura, que foi lida ainda há pouco, Emmanuel destaca algo que eu quero encerrar. Ele diz: cogitemos de assimilar as bem-aventuranças divinas, sem nos esquecermos, porém, de que todas elas traduzem atitudes da consciência e gestos do coração. Porque só no coração e na consciência é que se fundamentam os alicerces do glorioso reino de Deus. Então, meus amigos, vamos buscar o reino de Deus?
trazendo mais luz para a nossa consciência e agindo conforme o nosso coração. Colocando o nosso coração para gerir aquilo que a nossa consciência, às vezes, fica num redemoinho sem fim. E vice-versa. Às vezes precisamos ser racionais e olhar para aquela situação e dizer: não depende de mim a resolução desse problema. Não é comigo essa bola. Tenha coragem de se olhar, de se questionar. Na neurociência existe uma palavra muito utilizada que se chama metacognição. O que é metacognição? É a capacidade de pensar sobre aquilo que eu penso. E quando eu melhoro a forma como eu penso sobre o que eu penso, eu consigo dar respostas diferentes. A consciência se amplia. E o coração certamente vai vir junto, porque os gestos do coração vão ser muito mais sinceros. Eu não vou te ajudar para ter algo em troca. Eu não vou me fazer de vítima para que você se compadeça de mim. Eu vou dizer para você: eu estou sim com um problema. Mas sabe o que eu andei pensando? E aí você vai compartilhar com o outro aquilo que você anda pensando, refletindo. E quem sabe, você também não vai ajudá-lo a pensar falando essas coisas. Então, quando a gente olha a bem-aventurança sobre esse olhar que eu busquei trazer para vocês, fica muito mais agradável. Bem-aventurados os aflitos, felizes os aflitos. Alguns estudiosos dizem que, na verdade, a palavra que Jesus usa tem muito mais a ver com avante. Avante os aflitos, porque serão consolados. E aflitos? Aqueles que têm atitudes da consciência e gestos do coração. Aqueles que fundamentam os alicerces da sua jornada nos ensinamentos do Cristo. Aquele que entende que ele é capaz, sim, de gerir aquilo que chegou, porque se chegou, é porque ele dá conta. Se chegou, é porque ele dá conta. Jesus disse: meu jugo é leve, meu fardo é suave. Portanto, se eu cumpro a lei, ou seja, o jugo, se torna suave. E o fardo, que é esse corpo físico, que é existir na matéria, se torna leve. É claro que eu vou chorar, é claro que eu vou sentir dor em algum momento, mas eu não preciso acumular. Acumula virtude. É muito mais saudável. Então, a gente precisa saber acumular. Tenha um acúmulo inteligente, não um acúmulo de problemas, de aflições. Não deixe a mente ficar tagarelando o tempo todo em torno daquele assunto. Por isso eu falei do checklist. Escreva. Tira daqui, passa para o papel. E entende conscientemente, racionalmente, aquilo que te compete e aquilo que compete ao outro. Fiquem com Deus, meus amigos. Foi uma alegria estar com vocês. Que Jesus os abençoe, hoje e sempre. Obrigada, Senhor,
Obrigada por nos dar a oportunidade de estudar. Obrigada por conhecermos a doutrina espírita. Obrigada por termos a possibilidade de propagá-lo. Gratidão, Senhor. Muito obrigada por cada lar aqui envolvido essa noite, assistindo esse estudo, por cada trabalhador dessa casa, por mais essa reunião, que o Senhor possa nos abençoar. E agora sabemos que seremos verdadeiramente bem-aventurados, porque atravessaremos as nossas dores, as nossas dificuldades com uma nova visão. Muito obrigada, Senhor. Que a travessia dessa existência possa configurar em nossos espíritos a marca de uma trajetória honrada, feliz e vigorosamente vivida por cada um de nós. Para que quando nos despedirmos dessa veste, dessa vestimenta, dessa roupa, possamos chegar do outro lado e chancelarmos a nossa passagem com a sensação do dever bem cumprido. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós e que possamos nós continuarmos a seguir os seus ensinamentos. Graças a Deus. Se não podes ter um lugar sequer pra descansar o coração, se em meio a tanta gente não te deixa a solidão, chora tua alma, todos pensam que sorri. Cantam os teus lábios falas da coragem, mas por dentro és infeliz. Se ninguém percebe as lágrimas que ocultas bem atrás do teu olhar, se dentre os homens a ninguém puderes tua dor confessar, olha, vê tantas estrelas, é pra lá que tu vais. Num recanto do universo vais encontrar a paz. Olha, vê tantas estrelas,